Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, como estão? Tudo bem? Tudo na paz do Senhor, tudo na paz de Cristo, tudo na paz de Deus! E hoje estamos aqui mais uma vez nessa quinta-feira abençoada, olha, dia de podcast gospel, Draimerson Júnior e amigos, e hoje estamos com o nosso último programa do ano, né? E agora que vai ser esse período agora de 2021, já está findando, né? O nosso programa também esse ano já vai ser o último, mas ano que vem vai ter novamente, olha, já com novidades para a glória de Deus. E não poderíamos deixar aqui de falar aqui e agradecer, né, todos os telespectadores, todos aqueles que assistiram esses programas aí durante esses 3 meses quase de programa no ar, né, todas as quinta-feiras, às 7 horas da noite, né, o nosso podcast. Olha, Deus abençoe a todos vocês, né? E continue conosco, tá? Compartilhando, curtindo, mandando mensagem, comentando. Fique à vontade, meu irmão. O programa não é meu, o programa é seu também, tá? Fique conosco. Quero lhe agradecer desde já, agradecer ao Papai do Céu por esse programa e também a todos os convidados que aqui participaram conosco aqui. Mas estamos aqui, tá? Firmes e fortes. O último programa do ano, mas ano que vem tem mais para a glória de Deus. E hoje estamos com um tema abençoado. Nós estamos chegando aí no final do ano, né? Tem um tema aqui, está chegando o período natalino. Então nós temos aqui algumas dúvidas aqui sobre esse período e também te ensinar algo aqui direto do coração de Deus. E está conosco aqui o pastor Marcelino do Vale. Ele que veio lá de Santa Luzia, quilômetro 47, né? Para abençoar nossas vidas com uma palavra abençoada, com esse tema também que ele vai explicar, porque, olha gente, o programa está maravilhoso, tá? Continue conosco, curtindo, comentando, compartilhando, fique à vontade em nome do Senhor Jesus. Pastor, desde já eu quero lhe agradecer, tá, de antemão, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite para falar aqui um pouco sobre esse período, sobre o tema. Já vou falar o tema aqui, mas antes eu não poderia deixar de agradecer esse varão, de ter chegado até aqui, né, veio de outra cidade que vai participar conosco aqui nesse podcast, nesse programa abençoado. Muito obrigado, tá, pastor? Que Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, e hoje o nosso tema aqui, olha, bem festivo, tá? Mas a gente vai fazer diferente, a gente vai aqui celebrar aqui, com certeza aqui, mas também a gente vai explicar aqui o verdadeiro sentido do Natal, tá, meus irmãos? E o nosso tema de hoje é o Natal, mitos e verdades. Você que tem dúvida, você crente, você evangélico, que tem dúvida, né, sobre esse período, como é que você pode comemorar, como é que você pode... Olha, tudo aqui vai ser explicado aqui pelo nosso abençoado pastor Marcelino, tá? Meu irmão, tema de hoje, o Natal, mitos e verdades. Hoje nós não temos, o nosso tema não foi extraído da Bíblia, né? Como sempre é de praxe. Por quê? Porque esse tema é um tema um pouco, não tem muito o que se dizer sobre essa palavra do Natal na Bíblia, mas fala e explica sobre o período em que se encontra esse período que nós estamos, né? Então, foi o que eu fiz aqui, pastor. Eu escolhi o tema, né, por conta própria, não é isso? Para poder explicar para os nossos telespectadores sobre esse período que nós estamos passando agora, né? Então, desde já eu quero lhe agradecer mais uma vez, tá, pastor? Eu queria aqui falar um pouco da vida desse grande homem de Deus que é pastor também da Igreja Batista Tradicional, né? E também é levita, tá? Cantor, é música, é levita, tudo esse homem aqui também é uma bênção nas mãos do Senhor, um grande pai de família também. Olha, pastor Marcelino do Vale, né, da Igreja Batista, na cidade de Santa Luzia, quilômetro 47, da Pará, Maranhão, uma igreja abençoada também. Desde já quero mandar um abraço a todos vocês, Deus abençoe vocês, tá bom? Marcelino, posso lhe chamar de pastor Marcelino? Pode. Ou tem que ser Marcelino do Vale? Do que você preferir, fique à vontade. Tá bom, pastor Marcelino. Pastor, eu queria que o senhor se apresentasse, já deixasse os seus agradecimentos, já falasse um pouco também da sua vida, já começasse logo o programa aí, deixando aí uma palavra de incentivo para os nossos telespectadores aí também. Faça a sua saudação, fique à vontade em nome do Senhor Jesus, se apresente para os nossos telespectadores. Fique à vontade, pastor. Amém, meu querido irmão Draimerson Júnior, é um prazer, uma honra estar aqui. Eu quero saudar você com a graciosa paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marcelino do Vale, sou lá de Santa Luzia do Pará, como o nosso amado irmão já falou, e para mim é uma honra estar aqui com você, falar desse tema tão maravilhoso e tão importante para nós, os cristãos, né? E eu me sinto muito honrado de estar aqui, meu amado irmão. Que Deus continue abençoando grandemente esse programa, vida longa a este programa.
Eu quero convidar você, eu já quero fazer esse convite para você. Curta, compartilhe, dê aquela força para o nosso amado irmão e faça esse programa explodir em joinha, tá certo? Escuta aí o conselho, tá? Curta e compartilhe. Pastor, vamos logo começar aqui com as perguntas, porque eu quero mais conversar com o senhor, eu quero que o senhor explique muito aqui, então a gente vai ganhar tempo aqui para o senhor ter bastante tempo para explicar sobre esse período que nós estamos chegando já agora de final de ano, de festas. Eu queria ganhar tempo. Então, para ganhar tempo, eu já queria partir logo aqui para as perguntas básicas, né? Primeiro eu queria saber, pastor, quanto tempo já de pastoreio já? Quanto tempo já? Tanto na cidade do 47, o senhor já pastoreou também em outra cidade? Quanto tempo já de ministério pastoral, pastor? No total, nós chegaremos agora em maio a 5 anos de pastoreio na mesma igreja, Santa Luzia do Pará. Foi nosso primeiro ministério, está sendo nosso primeiro ministério. E nós estamos ali desde maio de 2017. 5 anos, né, pastor? Bênção de Deus. Pastor, e no geral, assim, quanto tempo já de conversão, assim? O senhor se encontrou com esse Jesus maravilhoso e desde então está firme e forte para a glória de Deus. Quanto tempo já de conversão, pastor? 11 anos, né? Nós aceitamos a Cristo no dia 25 de julho de 2010. Então, em julho, agora completamos 11 anos servindo a esse Deus tremendo. Já foi na igreja também batista? Ou foi em outra igreja? Foi na igreja que o senhor está até hoje? Foi na Igreja Batista aqui em Capanema, que é a igreja mãe da nossa congregação lá, né? A nossa sede aqui em Capanema. Então estou servindo a Cristo na mesma igreja até hoje. Olha, que bênção de Deus, né? Pastor, e assim, quanto tempo? O senhor já falou que há 11 anos, né, o senhor frequenta. Então, 6 anos foram como membro da igreja, o senhor tinha outras funções lá, e 5 anos como pastor. Então, no total dá 11. Era essa a nossa próxima pergunta, né? Quanto tempo, assim, já na igreja? Só que lá em Santa Luzia são 5 anos, né? E o senhor passou 6 anos aqui na igreja, né? Explica um pouco aí também, assim, mais um pouquinho. Se eu quiser também mandar um alô, um abraço para o seu pastor presidente, fica à vontade. Amém. Eu quero aproveitar esse espaço para mandar um abraço, né, para a nossa igreja em Santa Luzia do Pará. Os amados irmãos estão aí assistindo, com certeza dando aquela força, aquele peso aqui para o canal. E também quero mandar um abraço para o nosso pastor presidente, pastor Mário Júnior, também está nos assistindo, né? Um abraço. Nosso pastor que tem nos acompanhado, tem sido bênção em nossa vida, e é o pastor que está nos pastoreando também, no nosso campo, né? Mandar esse abraço para ele, Deus abençoe grandemente. Aqui na igreja em Capanema, quando nós nos convertemos em 2010, nós começamos ali o discipulado com o pastor Sebastião, e nós fomos crescendo ao longo do tempo, juntamente com o pastor, e tendo dele, recebendo dele oportunidades na igreja. Eu passei ao ministério de música, né? O irmão citou aqui que eu sou levítico do Senhor, e nós ali lideramos esse ministério de música, lideramos o ministério de música por 4 anos, 2 anos após, 6 meses ainda após, em Capanema? Ou ainda em Capanema. Logo 6 meses após a minha conversão já veio o nosso batismo, e ali nós começamos a exercer cargos na igreja. Para a glória do Senhor, nós fomos líder de jovem, líder de ministério de música. Eu fui no último ano aqui em Capanema o vice-presidente da nossa igreja mãe, para a honra e glória do nome do Senhor. Quando então recebemos o chamado do Senhor ao ministério pastoral e fomos enviados a princípio como missionários a Santa Luzia do Pará, posteriormente sendo consagrados ao ministério pastoral. Maravilha, bênção de Deus, viu? E um abraço aí a todos os irmãos aí, tanto da igreja como todas as igrejas aí de Santa Luzia. Deus abençoe a todos vocês. Pastor, e sobre a família? Pastor, o senhor é casado, tem filhos, todos estão na igreja, como é que é? Conta para nós. Amém. A minha esposa também é levita do Senhor, ela canta no ministério até hoje, nós nos conhecemos também na igreja. Eu sou casado, nós completamos agora em novembro, dia 11, completamos 10 anos de casado, então logo após a minha conversão, o Senhor Jesus me deu de presente a minha esposa, a irmã Franciele, né? E também os meus 2 filhos, o Marcelo e também o Samuel. O Samuelzinho está com 6 anos, o Marcelo já está um rapazinho com 14, né? E são essa minha família, a família que Deus me deu, a bênção, o maior tesouro que Deus nos deu. Amém. Pastor, fale um pouco assim como é que está lá o ministério na igreja. Vocês estão tendo um período também de festejo, vocês estão passando por uma... Eu fiquei sabendo do senhor que o senhor está em processo de reconstrução da igreja, né? Processo de revitalização, é algo assim? Vai ter também algum evento, algum movimento agora para esse final de ano, ou só para o ano? Como é que está lá a questão do ministério lá em Santa Luzia, na sua igreja? Meu amado irmão, está uma bênção. Na verdade, nós estamos em construção do primeiro prédio. Nós chegamos lá em 2017, ainda era um prédio alugado,
E aí o Senhor Jesus foi nos abençoando e nós estamos agora no período do reboco do nosso prédio, né? O nosso prédio lá em Santa Luzia do Pará. Nós estamos agora com os festejos, nós estaremos celebrando agora esses últimos dias, né, do final do ano. Agora estamos encerrando as nossas atividades com os nossos GGMs, teremos nosso culto de Natal, teremos nosso culto de Ano Novo e nós estamos com alguns projetos em andamento para 2022, né? Um projeto na área da juventude, na área dos embaixadores do rei, que é uma turma que vai de 9 a 16 anos, as mensageiras do rei, que também são meninas de 9 a 16 anos. A gente está em andamento com esses projetos, e lá em Santa Luzia é um lugar muito abençoado para a gente trabalhar com crianças, com jovens, e Deus tem nos abençoado muito nessa área aí. Amém. Pastor, e eu queria que o senhor explicasse um pouco como aqui tem vindo várias pessoas de várias denominações, de igrejas, né, levitas, pastores, membros também de igreja, né? E eu queria que o senhor falasse também um pouco da sua igreja em si, assim. Ela tem um fundamento, de onde originalizou-se assim, o nome, de onde veio assim o princípio da Igreja Batista tradicional. Eu queria que o senhor resumisse aí para os nossos telespectadores também conhecer um pouco do seu ministério, do ministério no qual o senhor também é pastor. Fique à vontade, explique para os nossos telespectadores ainda também ficar sabendo um pouco e conhecendo um pouco dessa igreja também abençoada. Amém, é um prazer. A Igreja Batista, nós existimos como denominação desde 1609. A nossa igreja ela se originalizou, uma das teorias da origem da nossa igreja dos separatistas ingleses do século XVI, onde ali teve origem, né? Onde homens de Deus ali, após observarem a palavra de Deus, eles não concordaram com ritos da igreja anglicana e junto com os separatistas dentro desse movimento houve a separação ali, né? E ali surgiu a Igreja Batista como denominação. Mas a nossa raiz, a nossa identidade batista, ela já vem dos anabatistas há muito tempo, desde ainda do século I, com camponeses que viram ali, que ouviram a pregação de João Batista e que viram ali também o seu batismo. Então a palavra batista vem justamente de anabatista, que é o primeiro movimento lá do século I, que significa aqueles que rebatizam ou rebatizadores, tá certo? Aqui no Brasil a gente já existe como denominação desde 1860, se não me engano, 1865, no Brasil, com os primeiros missionários que vieram para cá, como igreja mesmo no Brasil organizada desde 1871 com a primeira e desde 1882 com a segunda igreja na Bahia e Salvador. E a gente aqui no Pará, desde o finalzinho do século XX, em 1897, salvo engano, né, quando chegou aqui Eurico Nelson e começou a pregar o Evangelho e também plantar igrejas por toda a região Nordeste, não só no Pará, mas no Nordeste do Pará, mas em si também na região Norte como um todo. E ali nós somos originários daí. Nós servimos a Convenção Batista Brasileira, que é a convenção que gere todas as igrejas batistas do Brasil. Aqui no estado do Pará nós servimos a Convenção Batista do Pará, que é a COBAPA, que é a que gere todas as igrejas aqui no estado do Pará. E também a Aliança Batista Mundial, né, que gere todas as igrejas batistas no mundo, tá certo? Pastor, me corrija se eu não estiver certo, né? E me explique também. Se eu não me engano, a Igreja Batista, né, pelo que eu li um pouco, ela é muito forte na América, Estados Unidos. É isso? Procede? Explica um pouco também sobre isso aí. Procede. Inclusive, a vinda para o Brasil, eles vieram com os americanos, né? Houve uma guerra de 1860 até 1875 e essa guerra acabou expulsando muitos americanos que saíram fugindo dessa guerra. E esses americanos, essa primeira igreja que eu citei aos irmãos lá de 1871, ela foi constituída por americanos e ela só pregava em inglês e ela não tinha ainda no Brasil o princípio de evangelizar os brasileiros. Ela era só para colonos americanos e eles congregaram aqui, só que dentre esses colonos tinha também alguém que aceitou a Cristo, um brasileiro, o primeiro pastor batista brasileiro, um ex-padre, padre Antônio Teixeira de Albuquerque. Ele aceitou Jesus e junto com outros 2 casais de missionários rumaram para a Bahia, e lá na Bahia, em 1881, é que eles então fundaram a primeira igreja batista para brasileiros, esta sim com vista a ganhar os brasileiros para Jesus. Maravilha! Tá vendo aí, irmãos? Conhecimento de Deus, igreja abençoada e forte, né, irmãos?
Pastor, o senhor já falou um pouco de família, falou um pouco também do seu ministério. Como a gente começou aqui falando sobre tudo isso, né? E falei também que a gente resumiu um pouco o tema, mas é um tema tão abençoado que dá vontade de prosseguir, né? Para saber um pouco mais. Eu tenho muita curiosidade em relação aos ministérios das igrejas, tá, pastor? Mas aí você pode entrar no Google, no YouTube, também pesquisar, né, para você ficar mais afinco sobre a Igreja Batista, né? Que Deus abençoe essa igreja, pastor. Que Deus abençoe o seu ministério, o seu presidente e todos os irmãos da Igreja Batista. Que Deus abençoe a todos. Pastor, já vamos ganhar tempo aqui, em nome de Jesus. Agora vamos entrar aqui para a parte do nosso tema, né, que é o Natal, mitos e verdades. Pastor, a partir de agora é com o Senhor, tá? Eu quero deixar esse tempo aqui bastante grande, bastante extenso aqui, que é justamente para o Senhor explicar para nós sobre esse período natalino que a gente vive, a gente está vivendo agora em 2021, esse final de ano, muitos celebrando, também alguns também não celebrando, né? Como nós sabemos, nós acabamos de vir aqui, ainda estamos ainda num período de pandemia, né? Muitas pessoas talvez não queiram nem celebrar também, porque perderam entes queridos, né? Que Deus tenha conforte o coração de cada um de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês também, dando força para continuar, tá? Mas muitos estão celebrando. E isso é a pergunta. Pastor, essa forma de celebrar, essas atitudes, trocas de presentes, árvore de Natal, o próprio nome, eu queria que o senhor explicasse as origens, se isso realmente procede, se isso vem realmente assim da linhagem evangélica ou não, de onde vem, de onde nasceu essa palavra Natal, quanto tempo. E eu queria que o senhor explicasse também para os nossos irmãos evangélicos, que tem muitos com dúvida, pastor, que não sabem nem como celebrar, se deve colocar uma árvore de Natal em casa ou não, se deve trocar presente ou não, se deve ter uma mesa farta ali naquela noite, se é dia 25 mesmo que deve celebrar o nascimento de Jesus. E eu queria que o senhor explicasse tudo isso, pastor, agora é com o Senhor. Tá? Eu trouxe exatamente o Senhor aqui para esse último programa para falar desse tema, porque eu sei que o Senhor sempre também está dando essa aula nesse período também na sua igreja, e eu sei que o Senhor estudou sobre o assunto, o Senhor tem praticado, colocado esse assunto em prática e em pauta na sua igreja. Então por isso que eu lhe trouxe até aqui. Então esse programa é um programa especial para falar sobre esse assunto, para tirar todos esses mitos. A gente sabe que o tempo não é tão longo, mas dá para tirar um pouquinho das dúvidas. Então eu queria que o senhor deixasse conosco, se o senhor tiver uma palavra também, fique à vontade. Esses últimos minutinhos aqui, que a gente vai deixar aqui bem extenso para o senhor falar, explicar. Eu vou ficar aqui só escutando, tá? Se eu quiser dar um up aqui, eu falo alguma coisinha aqui, mas bem rapidinho para não atrapalhar, tá? Explique para nós, pastor, o Natal, sobre mitos e suas verdades. Para os nossos telespectadores, pastor, agora é com o Senhor. Fique à vontade em nome de Amém. Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu queria deixar para você, para a gente iniciar esse bate-papo, uma palavra que está em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Eu queria deixar para você antes da gente começar então a falar sobre o Natal, ok? Diz assim a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O profeta Isaías aqui, meus queridos, estava profetizando cerca de 700 anos antes o nascimento do Messias, do Salvador. Tá certo? Então eu queria deixar esse texto para a gente começar a falar desse dia que muitos, por não conhecerem, por não entenderem ou não saberem o real sentido, eles comemoram o nascimento de Jesus, mas de forma equivocada, né? Eu queria falar para você que a maioria das festas, vamos dizer assim, religiosas que nós temos dentro do cristianismo, elas foram colocadas no cristianismo tendo origens pagãs. Ou seja, o Império Romano é o principal, o Imperador Romano, ele foi o principal responsável por colocar essas festas e algumas delas se ajustar com datas para que essas datas se tornassem então festas religiosas. Então, a maioria do que nós temos comemorado durante o nosso ano são festas originárias do paganismo, tá certo? E colocadas dentro do cristianismo por intermédio do Império Romano, que é assim que acontece. Então veja bem, o amado irmão falou sobre o que é o Natal, né? A palavra Natal em si. A palavra Natal ela é um adjetivo e ela é uma raiz da palavra natalício. Natalício é
quer dizer dia do nascimento ou local de nascimento de alguém. Então, natalício, se você costuma desejar os parabéns no Facebook, geralmente se coloca parabéns pelo seu dia natalício, ou seja, o seu dia de nascimento. Isso porque tem-se a ideia de que nós comemoramos no dia 25 o dia do nascimento de Jesus, certo? Teologicamente e historicamente, na Bíblia não há comprovação para esse dia como o dia exato do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Até porque o período em que Jesus nasce, o frio do inverno, nos leva a uma ideia, e muitos historiadores defendem também essa ideia de que Cristo nasceu possivelmente no final de abril ou no começo de maio. Então, muito distante do dia 25 de dezembro que nós atualmente comemoramos. Então você poderia se perguntar, então por que, pastor? Nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro. E o que era o dia 25 de dezembro antes de ele se tornar o dia que nós comemoramos o nascimento de Jesus? Pois bem, o imperador Constantino, ele pegou uma festa que acontecia, na verdade a junção de duas festas que acontecia em Roma. Uma delas é chamada de Satúrnica, que é uma festa que posteriormente ela veio dar origem ao carnaval. E a outra festa é uma festa do Deus Sol, esta comemorada do dia 22 ao 25 de dezembro. Então ele fixou o dia 25 de dezembro como sendo agora uma festa cristã comemorando o nascimento de Jesus. É errado você comemorar o nascimento de Jesus? Não, querido, não é errado você comemorar o nascimento de Jesus. Mas no dia 25 de dezembro, que nós escolhemos para comemorar o dia do nascimento de Jesus, e eu queria aqui abrir um parênteses para contar uma história de uma pessoa que já é saudoso, tá, meu querido? Fique à vontade. Que ele nos deixou a seguinte ideia. Eu estava ainda em 2014 indo para o trabalho de táxi, e esse taxista, esse senhor, ele falou para mim assim, isso era justamente na noite de Natal, 24, para 25. E ele disse o seguinte para mim, eu nunca esqueci daquela frase: amanhã é o dia do aniversariante mais famoso do mundo, porém do menos lembrado. E aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Desde quando eu comecei a estudar sobre o assunto e comecei a pesquisar e a estudar sobre o Natal, aquela mensagem daquele senhor nunca mais saiu da minha cabeça. E é isso que nós não podemos fazer quando nós nos sentamos diante da nossa mesa, meu amado, meu querido irmão, para celebrar o dia do nascimento de Jesus, usando outras coisas que nada tem a ver com o nascimento dele, tá certo? E eu quero explicar então isso aí para você. Eu já falei para você, da festa das duas festas, Saturnália, quero corrigir o nome, Saturnália e Festa do Dois Sol. Essas duas festas juntas, o imperador Constantino transformou estas agora numa festa cristã, colocando ela dentro do romanismo. Em Roma tinha uma festa muito famosa e eles comemoravam essa festa do Deus Sol. Eu queria citar aqui e deixar para você, a título de conhecimento, que você possa, quem sabe, procurar, dois historiadores que estudaram a fundo e que têm livros acerca desses assuntos. O primeiro deles chama-se Richard Coren, ele é espanhol e ele tem um livro que fala sobre o Natal especificamente. E o tema do livro dele, a capa do livro, diz o seguinte: Seguindo o Sol, a história épica do astro que nos deu ou que nos dá vida. E o outro é Ramon Teja. Ramon Teja, ele vai explicar e ele vai se deter em falar de como surgiu na história do nascimento de Jesus, ou seja, no Natal, no dia natalício do nascimento de Jesus, como veio a surgir então o Papai Noel. De onde veio o Papai Noel, meu querido amado irmão Dragson? É correto, como ele falou, nós sabemos que o Império Romano, o Imperador e a Igreja Romana, ela colocou símbolos natalinos dentro deste dia do nascimento de Jesus. Daí que vem pisca-pisca, árvore de Natal, os sinos, a estrela. Os simbolismos, Os simbolismos todos, tá certo? Inclusive o próprio Papai Noel, que também mais à frente vou falar sobre a história dele. Então, quando você quer comemorar o nascimento de Jesus e você coloca estas coisas, você que é servo de Deus, você que é crente em Cristo Jesus, quando você coloca essas coisas dentro da sua casa, você está também se colocando como um adorador destes ritos pagãos que foram colocados dentro do cristianismo. Então, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E o apóstolo João, ele nos adverte sobre isso, de nós fugirmos destas coisas, tá certo? Então veja bem,
você sentar com a sua família, colocar uma mesa, fazer uma ceia e se alegrar com seus parentes, de perto ou de longe, comemorando o nascimento de Jesus, cultuando a Deus, lendo a palavra de Deus, cantando e louvando, não tem nada de errado nisso, tá certo? Mas você fazer essas coisas que o mundo faz para dar importância e tirar a importância daquele que tem a verdadeira importância, isso aí eu não aconselho você a fazer, porque isto não é bíblico. Isto não vai trazer para a sua vida e não vai fazer com que você glorifique o nome do Senhor, tá certo? A data do Natal, assim como outras datas do ano, elas se tornaram comércio, tá certo? Você pode ver que no período do Natal, as trocas de presente nada mais é do que comércio. O comércio coloca isso para que você venha, compre e você distribua inúmeros presentes, você troque e receba presente. Tá, mas em que isto, não estou dizendo que trocar presente seja errado, mas em que isto vai glorificar o nome do Senhor Jesus na tua vida, tá certo? Então, na nossa igreja, nós ensinamos os irmãos e sempre falamos a eles de que eles não coloquem nas suas casas os símbolos que não foram colocados pela palavra de Deus, que não foram deixados pela palavra de Deus. Então, que eles não usem esses símbolos no período do Natal, que eles não coloquem. Comemore o dia de Cristo Jesus, do seu nascimento, já que você quer comemorar esse dia no dia 25, comemore, celebre a Cristo, celebre ao Senhor, mas não se deixe colocar e nem se deixe entrar na sua casa os símbolos que não são da igreja, não são da Bíblia, que veio junto com a festa do paganismo e com as coisas pagãs, tá certo? Eu queria falar então, né, se o irmão Drive não tiver nenhuma... Nada. Não, eu só queria frisar isso aqui. O senhor explicou sobre a data dia de 25 de dezembro, mas nós sabemos que os ortodoxos naquela época, né, eles têm uma outra data, que é no dia 7 de janeiro, que é onde eles fazem. Então, tem esse parêntese também, né? É em janeiro? É em dezembro? Então, ou seja, para resumir, eu queria falar aqui, o senhor também falou, além dessas datas, o senhor falou que o principal foco é o nascimento de Jesus, né? Mas aí, nasceu nessa data? Nasceu ou não nasceu? A gente sabe que em Mateus, a gente conversou, fala que não tem uma data específica, né? Mas isso foi criado, talvez, por pessoas antigamente, e isso foi se propagando, né? Essa data dia 25, mas só que para os ortodoxos já era dia 7. Então, ou seja, tem toda uma desestrutura na data específica. Mas uma coisa eu te digo, meu irmão, o dia do nascimento de Jesus, para mim, para você que é crente, tem que ser todos os dias do ano. Tem que ser celebrado todos os dias do ano. É como o pastor falou, a maioria é comércio, a maioria, as pessoas especificaram também essa data, porque tem que ter, né, pastor? Nós estamos um período anual de todos os dias ali, né? Tem entre essas datas, entre meses e dias também, comemorações, celebrações, dia de tal, dia de fulano de tal, dia de isso e aquilo. Então, ou seja, eles também tinham que criar uma data específica, né? Isso foi criado e ficou, e foi vindo de geração em geração por essa data. Mas isso não quer dizer, resumidamente, o pastor também daqui a pouco vai frisar mais um pouco sobre isso, que foi especificadamente o nascimento de Jesus. Mas eu queria frisar aqui já de uma outra forma, pastor. Eu já creio que não é nem importante essa data principal como o nascimento de Jesus. Mas eu queria te dizer que sim, que Jesus tem que nascer em mim e você todos os dias. Isso é o que é o mais importante de tudo, é que Ele permaneça na minha vida e na tua vida todos os dias, né? Se você quiser comemorar, comemore como o pastor ensinou aqui, a forma correta de você comemorar o Natal, mas isso tem que ser feito não só uma vez no ano, né, pastor? Numa data específica, todos os dias você tem que celebrar com a sua família a vida, celebrar, fazer banquetes para você, para a sua família, comemorando, sempre festejando e agradecendo a Deus pela vida que Ele te deu e também por Ele ter vindo aqui nessa terra se fazer homem, né? Se deixar ser crucificado também para que eu e você possamos ter uma oportunidade de salvação. Então, não esqueça disso, pastor. O meu frisar aqui é exatamente isso. Todos os dias é dia de celebrar o nascimento de Jesus e a vida de Jesus.
todos os dias, não somente no Natal, como muitos fazem por aí, de uma forma até errônea, né? Mas aí, que Deus venha abençoar a sua vida e que você, a partir de hoje, desse vídeo que você assiste, você comemore de uma forma correta e que o Senhor entre no teu coração e na tua mente, que desça para o teu coração, justamente para você ficar sabendo que Jesus, o dia dele é todos os dias. Todos os dias da minha vida e da tua vida é um dia que você tem que agradecer a Deus pela vida que Ele te deu e por Ele estar também na tua vida. Seja grato a Deus, celebre todos os dias a Deus. Pastor, pode continuar aí, Jesus. Muito bem frisado aqui pelo nosso irmão Driveson, é exatamente isso. Teologicamente, historicamente, nós não temos uma data definida. A Bíblia não definiu nenhuma data para o nascimento de Jesus, como nosso amado irmão colocou. E isto é fato. E o irmão está certíssimo quando ele fala que Cristo deve nascer em mim e você, nos nossos corações, no coração da humanidade, todos os dias. Mais uma coisa que eu queria falar acerca do Natal. Meu amado e meu querido irmão, e eu sempre falo isso na nossa igreja quando nós estamos passando por períodos assim. Um alvo fácil para essas festas são os nossos filhos. Então, pai e mãe, eu e você como pai, a palavra de Deus nos diz que nós temos que inculcar na cabeça das nossas crianças a verdade. Nós devemos ensinar nossos filhos da forma correta. Não fale para o seu filho, não ensine seu filho essas práticas do paganismo, fazendo com que ele venha a esperar naquele dia. Se você der um presente para o seu filho, diga que foi você, diga que foi a sua esposa. Não coloque um outro personagem nessa história. Não dê continuidade, né? Não dê continuidade, tá certo? O mundo já diz, as pessoas têm um jargão que diz que uma mentira falada muitas vezes acaba se tornando verdade. Então a maneira de nós educarmos verdadeiramente nossas crianças é colocarmos elas de acordo com a palavra de Deus no ensinamento correto e não deixando que essa história perpetue por outras gerações da forma errônea, tá certo? Então obrigado, irmão, pela ajuda. E eu queria então falar desse terceiro personagem do Natal, que seria o famoso Papai Noel. Eu não sei se você conhece a história da Santa Claus, né? Que na verdade é o nome de um santo, né, romano, que ele era arcebispo de Misma, uma cidade da hoje Turquia, conhecida Turquia, que era um homem bom de coração. E ele tinha o costume de descer pelas chaminés da casa daqueles que eram pobres e depositar ali moedas de ouro com o intuito de ajudar aquela pessoa, né? E ele fez isso durante muito tempo. E durante um período, para você entender que o Natal, em alguns, principalmente o irmão falando aqui, os anglicanos e outras igrejas, eles proibiram a celebração do Natal como nós vemos hoje. Do período de 1659 até 1681, não se celebrava o Natal em vários países, Holanda, Turquia, não se celebrava o Natal, porque se entendia que ele era uma festa pagã, tá certo? No entanto, o romanismo, mais uma vez, fez renascer, fez ressurgir ao mundo a figura do Natal, fazendo conhecido a figura deste homem, Santa Claus, né, que era um santo católico, né? E no século XX, essa história começou a ser muito abrangente no mundo, onde que essa figura tinha vestes brancas, mas quando ele descia pelas chaminés, aquelas fuligens da chaminé tornavam a roupa dele quase encarnada, quase não era cor vermelha, mas era quase encarnada. A espalhar-se esse mito de que um homem bondoso estava distribuindo bens. E aí vieram inúmeras outras histórias atreladas a ele, como possíveis servos que o ajudavam, possíveis ajudantes, tá certo? Então daí foi se massificando a figura deste homem, Papai Noel, passando então já a não mais se chamar Santa Claus, né? Mas passando a se chamar o Papai Noel, né? O nome dele era São Nicolau, tá certo? Ele era arcebispo. Então, quem pegou essa história e deu um up nela com bastante vontade foi a Coca-Cola. Quando ela pegou a imagem do São Nicolau, vestiu ele de vermelho e colocou ele em uma propaganda oferecendo a bebida, ou seja, a Coca-Cola, a uma criança. Então daí começou o Papai Noel vestido de vermelho. Foi feito isso pela Coca-Cola. O ano foi 1931, quando ele colocou o primeiro comercial atrelando
o comércio ao Papai Noel e São Nicolau, a figura do Papai Noel vestido de vermelho. Então de lá para cá você que é da minha idade, ali possivelmente 35 anos, você vai lembrar de muitos e muitos anos que vem anualmente a propaganda mais famosa do Natal, é o bom velhinho, entre aspas, tomando a Coca-Cola, incentivando você também a tomar uma Coca-Cola. E aí eu quero chamar você a uma reflexão. O que isto tem a ver com Cristo Jesus? O que este comércio desta bebida tem a ver com Cristo Jesus? O que este homem tem a ver com a figura de Jesus? Mas não se engane, meu amado. Tem muito servo de Deus sendo enganado e se enganando e usando essa figura dentro do seu lar, achando que está ele comemorando o nascimento do Salvador, do Messias, tá certo? Eu queria falar de um dos símbolos do Natal, né? Um dos símbolos natalinos. Olha como ele é antigo, 1223, na cidade de Grécio, na Itália. Primeiro presépio foi montado com animaizinhos pelo santo católico São Francisco de Assis. Então veja, meu amado e meu querido irmão, que há muitos e muitos anos, séculos, é feito estas práticas, e você, meu amado irmão, que conhece a palavra de Deus, talvez esteja sendo levado a fazer essas práticas, a colocar na sua casa esses símbolos, a colocar na sua igreja, quem sabe, esses símbolos, achando que está fazendo algo que venha glorificar o nome de Jesus, e na verdade não está. Então, como o nosso amado irmão frisou, muito bem frisado, o dia do Senhor Jesus é todos os dias, porque todos os dias nós precisamos reconhecer o que Cristo é em nossas vidas e o que Ele fez em nosso favor, sendo nós não merecedores daquele dom merecido que é a graça salvadora em Cristo Jesus, que foi o seu sacrifício vicário da cruz do Calvário. Amém. Pastor, não poderia ter uma pessoa melhor para explicar sobre esse tema aqui. Eu sei que o senhor realmente estuda sobre o tema, né? E tudo que ele falou, você pesquise aí também. Vai no Google, vai no YouTube, para ver se o que ele falou realmente é correto ou não. E tire suas dúvidas, né? O pastor frisou aqui também algo aqui muito interessante também. Não estamos aqui para julgar A ou B, ou tampouco dizer que a empresa tal, fulano tal, ou algo tal está certo ou está errado. O que estamos fazendo aqui hoje é exatamente te ensinar para você, meu irmão evangélico, meu irmão gospel, e aquele também que não é, o verdadeiro sentido dessa data, desse período, que é Cristo, nosso Senhor. E as outras coisas foram criadas simplesmente como ele falou aqui, né? Para comércio, também para ter algo também a que se fazer. Quando na verdade, pastor, eu acho que nós deveríamos orar nesse dia, nesse momento, né? Passar o dia orando, passar o dia agradecendo a Deus, né? Aí depois, no final, fazer um jantar ou um almoço em si, né? Mas em primeiro lugar tinha que agradecer a Deus, né? Mas muitos esquecem, infelizmente, até mesmo de orar, né? Por mais que seja, o pessoal geralmente tem até um horário específico, né? Meia-noite, né? Aí muitos pastores, pastor, até em vez de fazer até uma pequena oração que seja agradecimento a Deus, passa até por cima disso, né? E vai logo só se parabenizando ali, já vão logo comendo e pronto, e às vezes esquece até de fazer o agradecimento e parabenizar talvez aquele que realmente merece ser parabenizado, que é nosso Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? Mas fique com essa mensagem para a tua alma, para a tua vida, que a partir de hoje você aprenda o verdadeiro significado desse período natalino, né? Eu tenho certeza, se você quiser mais conhecimento, entre nas redes sociais do pastor, no WhatsApp, ele vai deixar agora as redes sociais, o WhatsApp. Você quer saber um pouco mais sobre o assunto, né? A gente sabe que o tempo é corrido, é pouco, né, pastor? Mas graças a Deus deu para falar especificadamente aqui um pouquinho de cada coisa, né? Eu queria que o senhor deixasse agora as suas redes sociais, já fizesse também o seu agradecimento, né? E a gente vai encerrar com uma oração abençoada também que o Senhor vai fazer para nos abençoar nesse período, né? Nessa quinta-feira abençoada. Deixe suas redes sociais em nome do Senhor Jesus. Já faça também seus agradecimentos aí. Amém. Eu vou deixar a página da igreja, porque você achando a página da igreja, você consegue achar todos os meus contatos lá, o WhatsApp, Instagram, Facebook. No Facebook é Igreja Batista Nova Jerusalém, essa é a fanpage da igreja. E no Instagram é Igreja Batista KM47, tá? No Instagram, Igreja Batista KM47. Meu amado irmão, eu quero agradecer o convite, eu quero dar honra e glória ao meu Deus, porque é o Senhor Jesus, né? A Bíblia diz, ai de nós se não fosse as misericórdias do Senhor. Então toda honra, toda glória seja dada a Deus.
mas eu quero agradecer você, meu marido, por esse convite. Eu me sinto verdadeiramente honrado de estar aqui, de fazer parte, de estar com você, né, de poder assim trazer alguns esclarecimentos a você, tá certo? E eu quero mais uma vez dizer para você, curta, compartilhe, tá certo? Vamos fazer esse canal explodir, porque ele é bênção na minha vida, ele é bênção na sua vida, ele é bênção na vida de todos que por aqui passam, tá certo, meu irmão? Graças a Deus. Eu que agradeço, tá, pastor? Obrigado, que Deus abençoe a sua vida. Tá? Olha, como o pastor falou, todas as quinta-feiras, às 7 horas da noite, nosso podcast. Lembrando, esse é o último podcast de 2021, tá? Queria também, desde já, agradecer mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam nesse período de 3 meses de programa. Olha, fiquei muito feliz com a audiência, com todos que passaram aqui. Que Deus abençoe a todos vocês que foram os entrevistados aqui, passaram por aqui, celebraram também conosco também o início desse programa também. E agora o pastor está fazendo conosco esse último programa de 2021. E já quero deixar aqui de antemão, ano que vem o programa vai voltar com força total para a honra e glória do Senhor Jesus. E outra coisa, tem novidades. Aguarde em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Pastor, o senhor vai encerrar aqui fazendo uma breve oração aqui por todos nós, para que o Senhor Jesus entre nas nossas vidas, nos abençoando com essa palavra abençoada. E vamos dar os finalmente aqui do nosso programa. Desde já, fique à vontade e faça aquela oração abençoada para os nossos telespectadores e para mim e para nós todos aqui. Nos abençoe aqui, nos agracie com essa linda oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome santo, na beleza da tua santidade. Pai amado, eu quero te agradecer por esse momento ao qual o Senhor nos proporcionou de estarmos aqui, ó Deus, a meditar na tua palavra. Deus amado, eu quero pedir as mais ricas e copiosas bênçãos do céu sobre a vida de cada telespectador, de cada família, ó Pai, que tem acompanhado o trabalho do teu servo, por quem também eu peço ao Senhor que esteja continuamente abençoando não só o seu canal, Pai, mas também o seu dom de cantar, quando ele também, Pai, canta e leva o teu evangelho através do louvor a muitas comunidades, a muitas cidades. Ele prega o teu evangelho através da música. Esteja guardando, abençoando e protegendo o teu servo. Que este canal continue, que este podcast continue, Pai, sendo bênção em nossas vidas e sendo bênção na vida de todos aqueles que têm a oportunidade de acompanhar. Nós te agradecemos, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos e lembre, Jesus é o foco principal de todas as festas que você vier a celebrar. Jesus em primeiro lugar. Deus abençoe a todos. Um bom final de ano aí. Que Deus abençoe. Que 2022 seja muito melhor e muito mais abençoado na tua vida e na minha vida, nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo programa. Fique na paz de Jesus. Fique na paz do Senhor. Até mais!